Olá, Karen, boa noite, obrigado pela acolhida. E aqui eu faço uma saudação muito especial, então, ao nosso convidado de hoje, conferencista, o professor Eduardo Brasileiro, que de maneira muito gentil respondeu, né, com total disponibilidade em contribuir conosco com um tema tão necessário, né, nos dias de hoje, em razão não somente dos problemas em si que nós temos ecológicos, mas de tudo aquilo que gera, né, no campo da economia, no campo da política, como também até da formação cultural, né, em saber que nós estamos num momento muito diferente de tudo aquilo que nós vivemos, e uma temática como essa nos ajuda muito a refletir, né, sobre o próprio humano, como também sobre a nossa casa comum e a vida em geral, né? Bom, aqui também faço uma saudação especial, Karen, ao João Paulo, que é o nosso aluno, né, do primeiro ano de teologia, segundo semestre, que também aceitou o nosso convite de mediar este nosso colóquio. Obrigado, João Paulo, aí pela disponibilidade. Dou as boas-vindas também aos alunos de teologia, né, do nosso campus Pio XI, que sempre estão conosco aqui nos nossos colóquios de teologia. Os colóquios, eles acontecem mensalmente e têm essa finalidade de promover um diálogo, né, entre fé e razão, como grande áreas ou um grande tema, trazendo professores que possam trazer uma contribuição, né, para nós no campo teológico. Então, um evento, é um colóquio que a natureza, de fato, é interdisciplinar. Por isso que trazemos também professores de formação diversa, mas que tem um diálogo aqui no campo da teologia. Bom, também dou as boas-vindas a alunos, né, de outros cursos de graduação do Unisal, como, por exemplo, aqui o Ed Clayton, que é do EAD, Ciências Contábeis, mais o Campus Lorena. Também tem aqui a Gabriela, que é do curso de Administração, também EAD, né? E aqui tem o Alonso, inclusive, também EAD, olha aí, processos gerenciais, tá? Aí também aqui a Isabela, a Pedagogia EAD, então bem-vindos, é um diálogo, é, olha, Eduardo, será um diálogo muito bom, várias áreas de conhecimento, vários cursos aqui, então, com certeza será muito rico tudo isso. Bom, como a professora Karen falou, o nosso colóquio de hoje tem como tema de conferência Horizontes Econômicos, Sociais e Ecológicos, à luz da economia de Francisco, e claro, o professor Eduardo Brasileiro, ele é muito conhecido, né, no país, é um especialista neste campo que irá tratar, então, para todos nós, é de uma riqueza muito grande. E, professor Eduardo, para o curso de teologia, a temática é de extrema importância neste semestre letivo. Por quê? Porque o primeiro ano do curso, nós temos, aliás, em todos os semestres letivos no Unisal, nós temos o chamado projeto integrador, que é uma atividade de pesquisa atrelada à extensão, não é? Em que cada semestre é uma temática que os alunos que os alunos pesquisam e depois desenvolvem uma atividade na comunidade, ok? E este semestre, o segundo semestre do curso de teologia, tem como projeto integrador educação ambiental, né? Justamente os alunos estão pesquisando ali, lendo a Laudato Si, outros textos, né, ali do Papa Francisco. Então, é uma temática dentro, né, deste universo que você irá tratar aqui de contribuição direta aos alunos de teologia, mas, claro, é um tema que, para qualquer curso, como também para qualquer estudante, pesquisador, dada a relevância nos dias atuais. Professor, muito obrigado mais uma vez, professor Eduardo Brasileiro, pela gentileza, sua disponibilidade conosco. E aqui faço votos de uma excelente conferência, de um excelente colóquio para todos nós. Obrigado, e aí devolvo a palavra à professora Karen.
aí cerca de 40, 45 minutos no máximo de uma fala inicial, né? Essa fala para que ele possa também fazer uma explanação inicial do trabalho, né? Depois, com a mediação também do João Paulo, né? O João Paulo nos ajudando, nós vamos abrir um espaço para perguntas, né? Se a gente continuar com esse número de pessoas, a gente poderia até abrir o microfone para as pessoas fazerem perguntas pessoalmente, e aí o João Paulo pode organizar um pouco isso, né? Então, João Paulo, não sei se você quer falar alguma coisa para o Eduardo antes do Eduardo começar. Então, nós vamos combinar assim. Então, João Paulo, a palavra é sua, né? E em seguida a gente começa essa dinâmica com o Eduardo, de uma fala inicial e depois um espaço para que a gente possa fazer perguntas para ele também, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez mais, boa noite a todos, discentes, docentes, nosso querido Unisal, não é? Inicialmente, apresentar a biografia do Eduardo, né, para que todos também possam ter ciência, conhecimento daquilo que é o nosso querido professor, não é? Então, o professor Eduardo Brasileiro é sociólogo, educador, pesquisador pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, Minas. É integrante do Secretariado da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara e da Coordenação Executiva da 6ª Semana Social Brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? Então, professor Eduardo, uma vez mais, bem-vindo. Sinta-se acolhido em nosso meio, né? Nosso pátio virtual. A palavra é do Senhor, né? Fique muito à vontade e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado, João Paulo, por esta acolhida e também estendo isso ao professor, a professora Esther, né? Professora Esther não, professora Karen e ao professor Antônio por este convite. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós nos conhecemos ali naquele congresso que teve na Zona Leste de São Paulo, né? Da obra social Dom Bosco, um congresso importante que reuniu educadores, assistentes sociais de toda a cidade como um todo ali para, junto com o carisma salesiano, construir as discussões sobre tecnologia e inovação e também a própria essência da educação social, né? Então, eu fiquei muito feliz desse encontro lá, a abertura do professor Antônio de abrir um espaço do colóquio teológico, né? Para que a gente falasse sobre esse tema que é muito importante, que é Economia de Francisco e Clara. Eu fico feliz também de encontrar, ter a oportunidade de dialogar com um grupo tão diverso, tão interdisciplinar e com bonitas questões para que a gente possa fazer esse cruzamento de reflexões. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E já para aproveitar essa presença qualificada de vocês nessa discussão, porque eu acho que o mais importante é quando a gente faz o encontro dessas ideias. Eu falo aqui de Belo Horizonte, então quero estender aí essa aliança de vários lugares do país que estão falando aqui, né, neste dia hoje, até fora do país, como o professor Antônio relembrava, a importância de nós compreendermos os grandes desafios do mundo. A gente vai fazer um voo ousado hoje, um voo para tentar fazer uma análise, mesmo que superficial, sobre alguns dados que são dados e, a partir dele, aprofundar as reflexões que nós podemos viver aí na nossa prática pastoral, na nossa prática social, familiar, comunitária, profissional. Então, eu acho que é um diálogo interrelacional. Ele fala sobre diversas experiências da nossa vida. E eu vou também colocar alguns slides para que a fala fique um pouco melhor, para ser vista, né? Mas eu acho que o que nós estamos começando aqui a falar vem muito também do que nós temos provocado no âmbito da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, essa articulação que eu pertenço, e que desde 2019 tem tentado sintetizar o chamado do Papa Francisco para o povo brasileiro, né? E na ocasião do encontro que nós tivemos dos salesianos, eu apresentei para o Amós, que
muito em breve estará aqui conosco, e também para o professor Antônio, a professora Karen, este livro que nós organizamos, né, um livro chamado Real Mar a Economia de Francisco e Clara, né, é um livro que nós organizamos já neste ano, tentando sintetizar o que tem sido feito e refletido. Então eu vou convidá-los aí, para quem tiver interesse, de adquirir este livro, que eu acho que é muito interessante para que a gente possa fazer alguns caminhos em comum construindo essa articulação. E aqui eu vou abrindo para vocês um pouco a exposição. Eu acho que abriu uma tela aí, João? Sim, professor, sim. Perfeito. Você me ouve bem, só para acertar isso? Sim, perfeitamente. Então tá ótimo, muito bem. Então, queridos, queridas, nós estamos falando de um chamado que o Papa Francisco faz, já se remetendo a uma experiência de mais de 800 anos atrás. O Papa Francisco faz um convite a partir... Então, o próprio pontificado do Papa Francisco é uma grande mensagem econômica, né? Afinal, São Francisco, a sua vida, a sua experiência de fé, de encontro com Deus, é uma mensagem profundamente econômica e ecológica para o nosso tempo. Por que verte essas duas correntes, né, tão importantes para a nossa vida, a economia e a ecologia? Porque ele aplica, né, de uma maneira fraterna, de uma maneira dialógica, um modo de vida, né, que inclusive o modo de vida pode ser chamado de altíssima pobreza, ou seja, ver nos empobrecidos e ver na própria sobriedade da vida, né, de ter pouco, de bem viver, de nada possuir, nessa ideia, né, que ele estabelece, envolver centenas de jovens pelo mundo inteiro depois, né, mas ali na pequena cidade de Assis, a se envolverem nessa construção de uma economia fraterna. Está certo que nós estamos olhando no ano de 2023, no século 21, por uma experiência que aconteceu há mais de 800 anos atrás, e nem o termo economia existia, nem o termo ecologia. Esses conceitos não existiram, são conceitos modernos, né, dado a sociedade moderna e industrial. Mas o São Francisco, Santa Clara e os seus companheiros puderam, na experiência de suas vidas, estabelecer uma mensagem muito clara de como a gente poderia organizar a sociedade. E o Papa Francisco, muito atento a isso, fez, no dia 1º de maio de 2019, um convite para discutir um novo modelo econômico. Ele faz esse convite no dia 1º de maio de 2019. Pensem aqui comigo, né? 1º de maio é o dia do trabalhador, o dia da trabalhadora, né? Inclusive, em alguns lugares, as pessoas até confundem e falam, olha, esse dia do trabalho, dia do trabalhador, o que é isso, né? Qual a diferença, né? E, na verdade, o trabalho é uma categoria que pode viver sem humanos. Então, ou seja, existe hoje trabalho sem humano, né? Então, não é certo celebrar o dia do trabalho, sim o dia do trabalhador, da trabalhadora, que estamos falando de uma ideia de uma economia humana, dos humanos e seus direitos, da conquista das suas lutas. E nós temos a luta pelo trabalho como uma grande luta central neste modelo econômico que nós temos. Então, o Papa Francisco escolheu esse dia já para dar uma mensagem, olha, uma economia que olhe para os trabalhadores e trabalhadoras, porque o que eu estou vendo, então esse é o Papa Francisco falando, né? O que eu estou vendo dentro deste meu pontificado, das denúncias que chegam pelo mundo inteiro, é que nós estamos vivendo um aprofundamento das desigualdades em todos os níveis. Então ele nos convida a ir lá na pequena cidade de Assis, em que Francisco e seus companheiros cultivaram um modo de vida fraterno, a economia fraterna. O que eu estou mostrando no slide para vocês é de uma exposição que está acontecendo lá em Assis, chamada Fraternal Economy, né, que fala sobre a experiência de economia fraterna estabelecida por Francisco. Mas o mais interessante são essas imagens que estão postas aqui, que fazem parte do Palácio do Monte Frumentário, que foi uma experiência de economia construída pelos freis, isso já há uns bons anos depois da morte de Francisco, alguns séculos depois da morte de Francisco, que
coube aos monastérios muito da formação econômica das cidades daquele período a que eu me refiro. Então, houve, de fato, um momento em que os frades começaram a constituir uma ética da economia. E a ética da economia estabeleceu-se, por exemplo, no Monte Frumentário, uma primeira experiência de banco naquela região, em que se fazia o controle do preço das sementes, para que ninguém pudesse abusar com o preço das sementes. Olha só que experiência ancestral aí de modelo econômico. E as próprias experiências de São Bernardino de Sena, com seus discursos, um grande pregador, a própria forma de refletir as práticas de Francisco, olhando a realidade dos empobrecidos. Mostro isso para vocês porque é importante que a gente perceba que numa boa parte da nossa história, as relações, a produção e a reprodução da relação social sempre foi estabelecida pelo cuidado, pelo alimento na mesa, pela dignidade como um todo. E isso mostra para nós que algo aconteceu no último período da história da humanidade, este mais recente que nós estamos vivendo, que alterou algumas condicionalidades da realidade política, econômica, e que fizeram com que a experiência política e econômica fosse cada vez mais precarizada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o ideal de economia que foi constituído nos últimos séculos, e inclusive passando por essa experiência de economia fraterna dos franciscanos, e também de todas as sociedades, todas as ordens mendicantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar das ordens mendicantes, quem é da teologia provavelmente sim, no campo da história como um todo, que foram ordens que surgiram a partir do cuidado dos empobrecidos, estando ao lado dos empobrecidos, estiveram lá trabalhando essas experiências há 800 anos atrás, de defesa dos mais empobrecidos e de cuidado da mãe natureza. Então, de fato, essa experiência sempre foi muito importante para essas sociedades, e isso foi se perdendo. E por que foi se perdendo? Se nós formos olhar na recente história que nós temos, então olhando a história brasileira, nós temos um Brasil, né, das revoluções conservadoras. Eu falo revoluções conservadoras porque nós temos um Brasil tomado aí por grandes marcos da nossa história, que foram marcos que evidenciaram que os pobres nunca tiveram espaço. Né? Nós tivemos uma escravidão que durou mais de 300 anos e que a pele preta era um ativo financeiro, ou seja, um lucro. Em 1888, quando a Princesa Isabel proclama lá a abolição da escravatura no Brasil, haviam fazendeiros, donos de latifúndios pelo Brasil inteiro, dizendo que o Brasil não resistiria ao fim da escravidão, porque sem esse trabalho forçado dessas pessoas e gratuito, não daria para fazer o progresso no nosso modelo de sociedade. Vejam só, né? Isso é uma coisa impensada para hoje, apesar de existirem focos em alguns lugares ainda do país e fora do país muito mais de trabalho escravo se expandindo aí por conta também, inclusive, de mudanças e de fragilizações nas leis do trabalho, né? Então, o Brasil do Pacto das Elites, esse das revoluções conservadoras, é o que eu digo da seguinte forma para vocês lembrarem deste fato histórico. Primeiro fato, por que Revolução Conservadora? Porque as grandes mudanças do país, até a Constituinte de 1989, a Constituinte que é a nossa atual lei que nos rege como inteiro, a Constituição que nos rege, até 88, 89, nós só tivemos revoluções conservadoras, ou seja, grandes mudanças no Estado para preservar o poder dessas elites. Né? Então, por isso que eu chamo de Brasil do Pacto das Elites. Né? Por exemplo, o que aconteceu com o fim da escravidão? O fim da escravidão era porque o Brasil não tinha condições de manter mais a escravidão, porque foi o último país do mundo, o penúltimo, mas o último país mesmo era tão pequeno que consideramos o último Brasil, por conta da extensão territorial dele, continental. O Brasil foi aí um país que saiu da escravidão, não porque queria acabar com a escravidão, apesar das grandes resistências
polos de resistência, revolução e revolta. O Brasil saiu da escravidão porque houve um pacto que era preciso mudar economicamente. E tanto que as elites se revoltaram com isso e derrubaram a monarquia, né? Em 89, um ano depois da abolição da escravidão, você tem aí a proclamação da República. João Nabuco, né? Joaquim Nabuco, um grande historiador, falava que 15 de novembro só aconteceu porque houve um 13 de maio, ou seja, só houve proclamação da República porque houve a abolição da escravatura. Então, essa sociedade das elites continuou a persistir e ainda hoje existe. E eu acho que a gente vai chegar, se tudo der certo com o tempo, nessa minha visão panorâmica com vocês, até hoje. Porque no planeta como um todo, nós tivemos a imposição de um modelo de progresso acontecendo após as construções das grandes repúblicas no mundo. Ou seja, você tinha a ideia de que o país tinha que progredir, então tinha que ter um crescimento econômico, tinha que lucrar, tinha que crescer. Então, essa ideia construiu aquilo que a gente chama de conceito de antropoceno. E atenção aí o pessoal que está trabalhando a questão da educação ambiental, né? Esse termo, esse conceito é um conceito muito importante. O antropoceno é um estudo que se faz hoje em todos os lugares do mundo sobre a perspectiva das mudanças geológicas ocorrerem no mundo hoje a partir dos interesses do humano. Porque você tem os vários períodos geológicos no mundo, né? Vocês com certeza já estudaram os períodos geológicos e a gente está falando aí justamente, existe um período hoje que é um período que é caracterizado pelas transformações causadas pelos interesses do humano. Então, nós temos o período Paleoceno, Enoceno, Mioceno. Então, todos esses marcados pelas transformações geológicas. E este período específico é o Antropoceno, que chama-se, porque os interesses humanos estão determinando. E existem alguns estudos no Brasil e no mundo que mostram que, na verdade, o que nós estamos vivendo é o Capitaloceno, que é, na verdade, as determinações do capital que está transformando, está ocorrendo as transformações geológicas, né? E essas transformações geológicas são profundas devido ao avanço das mudanças climáticas causadas pelo grande colapso climático que nós estamos causando pela industrialização global. Então, o que nós temos aqui, a rigor, para observar, é que, enquanto nós estamos aqui, nós temos rios da Amazônia secos, estados da região sul alagados, e neste profundo olhar sobre os extremos que nós estamos vivendo, existe uma intencionalidade econômica nisso. O modo de consumir, o modo de produção, o modo de lucro e acumulação. Se vocês olharem neste gráfico que eu coloco aqui para vocês, esse gráfico produzido pela Equality Growth mostra que, desde 1962, nos Estados Unidos, nós tivemos aqui um estudo sobre a riqueza concentrada. Então, juntou a renda dos 50% mais pobre do país, dos Estados Unidos, e, ao passar das décadas, até o ano de 2014, que foi feito esse estudo, os 50% mais pobres diminuíram sua pobreza. Diminuíram sua pobreza, não, aumentaram sua pobreza, diminuíram a sua renda, aumentaram sua pobreza, né? Enquanto o 1% mais rico da população norte-americana, que equivale a uma parcela minúscula da população enorme que os Estados Unidos têm, ele teve um crescimento vertiginoso, ou seja, em vertigem cada vez maior, né? E isso nas últimas décadas. Do que nós estamos nos referindo, então? Que o modelo econômico aprofundou a riqueza dos mais ricos e aprofundou a pobreza de maior parte da população. Ou seja, nos últimos 50, 60, 70 anos, a vida
não ficou mais fácil para os mais pobres, mas a vida melhorou muito para os mais ricos. O que os ricos hoje possuem de riqueza acumulada é incomparável ao que os reis, ao que os imperadores tiveram, de tanta riqueza acumulada e poder que eles possuem hoje. Já a vida para os mais empobrecidos precarizou-se. Então, nós temos aí, hoje, por exemplo, no Brasil, 6 pessoas detêm aí a riqueza acumulada de 50% da população do Brasil. São dados como esses que mostram para a gente que nós estamos numa profunda desconexão do modelo econômico e é preciso mudar. Então, se nós olhamos aqui nas questões brasileiras atuais, 76% da população urbana do país vive em periferia, segundo o IBGE. 76%, gente. São 3/4 da população que vivem nas periferias. 33 milhões de brasileiros, e esse dado ficou muito conhecido por conta da campanha da fraternidade deste ano da igreja, que refletiu sobre a fome, né? Estão passando fome. E 281 pessoas estão em situação de rua. Então, este dado mostra uma denúncia que é feita na encíclica Laudato Si, por ocasião, acho que ainda bem que eu tenho esse slide para mostrar um pouco para vocês também, para conversar sobre essas questões do projeto integrador, que é a finança sufoca a economia real. E o que é a finança? Né? Eu acho que esse é o ponto central para a gente entender o que nós estamos vivendo dentro deste modelo, que aí eu quero mostrar para vocês aqui, voltar esse slide para mostrar, que produziu uma ideia de globalização, ou seja, de uma forma global de sermos economicamente, ou seja, nós vivemos num sistema unificado no globo, com raras e poucas exceções. Afinal, as nossas democracias, elas têm tonalidades e tendências, mas no mundo inteiro impera o capitalismo e a sua promessa tecnocientífica, ou seja, do progresso e do crescimento. Então, toda economia tem que ser baseada no crescer. Peguem essa informação porque é importante para a gente refletir isso. E na ideia do progresso, naquilo da ideia técnico-científica, da gente conseguir avanços tremendos, como este avanço, né, do celular ter tudo, das tecnologias. Olha de onde nós estamos falando, eu aqui em Belo Horizonte, vocês em vários lugares do país, né? Então, essas questões tecnocientíficas que foram construídas pelo neoliberalismo estão amparadas numa base. E qual é esta base? Na base que é a privatização dos ganhos e a socialização dos danos. Porque o que nós estamos falando? Eu, por exemplo, venho de Itaquera, zona leste de São Paulo, onde inclusive os salesianos têm um trabalho muito importante, protagonizado ali inclusive pela figura do padre Rosalvino, há mais de 50, 60 anos. Em Itaquera, nós sempre entendemos Itaquera como uma grande periferia e foi mudando com os tempos, né? Hoje, Itaquera tem outras periferias em volta dela e sempre nos entendemos como um lugar das ausências, né? Então, sempre a Itaquera era o lugar que eu não tinha as coisas, que eu ia para a cidade, aí lá para o centro de São Paulo. Sempre, e isso repete-se em todas as grandes metrópoles do nosso país. Mas, o que eu quero salientar com vocês é que os grandes negócios, eles vêm para ganhar lucro, mas eles não partilham este lucro. Então, você vê, em Itaquera tem o grande estádio do Corinthians, né? Que é um estádio que é um mega empreendimento do capital, né, para gerar grandes lucros, grandes eventos. A não ser os corintianos, que também não estão sendo socializados tanta riqueza, porque não estão ganhando tanto, todas as comunidades do entorno dali não tiveram melhoria com aquele empreendimento. Tiveram piora em alguns aspectos. Você teve o aumento da especulação imobiliária gigantesca, né? Ou se você vou para outro empreendimento, né? Estou aqui em Belo Horizonte, eu vejo aqui os empreendimentos minerários, né? Nós temos uma exploração mineral grande aqui por conta das grandes mineradoras que estão tirando minério em nome dessas coisas. Por exemplo, o brilho da tela tem mineração pura dentro de um celular. Minérios aos montes, um celular, de uma TV. Mas o que se faz com esse progresso tecnológico? Esse progresso tecnológico vende a ideia de acesso, nos dá
acesso a ele, mas ele se ancora numa exploração gigantesca sem precedentes. Hoje o mundo, na verdade, como um todo, produz em alimentos o que equivaleria a alimentar um mundo e meio, né? Estudando aí, e como é que se faz esse estudo para entender porque um ano e meio, um mundo e meio pode ser alimentado com o que se produz? Porque foi calculado em grãos, o que é produzido em grãos no mundo, e foi dividido por 7 bilhões de pessoas. Então, dá para alimentar durante um ano um mundo e meio. Mas hoje nós temos aí 30 milhões de pessoas passando fome. Então, existe um modelo econômico amparado nesta concentração de riqueza e nessa socialização dos danos causados por esse modelo. Então, o agronegócio que mais cresce no Brasil é amparado num modelo de exploração do meio ambiente gigantesco, gerando de hectares e hectares de destruição, né? Em contrapartida, o que nós temos? O Brasil com 33 milhões de brasileiros passando fome. Ou seja, você produz tanto alimento, mas esse alimento não é socializado. Então, nesta irracionalidade do mercado, o primeiro anúncio na inspiração da economia de Francisco e de Clara está justamente na dimensão ecológica. Se nós queremos pensar numa transição deste mundo, é preciso a partir de uma chave ecológica. E aí, no texto da Laudato Si, existe o documento número 111, que tem uma centralidade sobre e para mim, a encíclica Laudato Si tem 3 grandes eixos, né? Este que eu vou apresentar para vocês agora. O segundo é a leitura da tradição bíblica judaico-cristã, que é sobre a criação, cuidar da criação, e a terceira, que é a ideia da ecologia integral. E primeiro, é essa palavra aqui, a crítica ao paradigma tecnocrático. E o que se trata disso? O Papa Francisco fala o seguinte, vamos ler juntos esse texto aqui. A cultura ecológica não pode ser reduzida a uma série de respostas urgentes e parciais aos problemas que surgem em torno da degradação do meio ambiente, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. A cultura ecológica, então, deveria ser uma aparência diferente, um pensamento, uma política, um programa educacional, um estilo de vida e uma espiritualidade que forneça uma resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Então, vamos ao primeiro elemento. O que é o paradigma tecnocrático, né? Esse palavrão que o Papa Francisco coloca aí. Vocês sabem que a fazer denúncia na nossa sociedade hoje, que nós temos, ao capitalismo, causa muitos problemas, dado o resquício que nós temos da cultura autoritária que proíbe a gente de refletir criticamente o modelo econômico que nós vivemos. Dado os medos, os pavores sobre essas ideias de comunismo, de socialismo, que são disputas políticas que ocorreram, mas que hoje nem de perto existem, porque existe uma hegemonia do capitalismo no mundo inteiro. Bem, dito isso, o Papa Francisco precisa, às vezes, se tomar cuidado com o que debate, porque senão pode ser colocado como ideólogo, e ele não quer mostrar conhecimento teórico, ele quer, na verdade, chegar ao coração das pessoas e convencê-las que é necessária transformação. E eu acho que, nesse sentido, ele acerta a colocar esse termo, apesar desse termo ser extremamente impopular, extremamente acadêmico. Que é o quê? O paradigma tecnocrático. Então, vamos à primeira palavra, o paradigma, né? O paradigma é o limite que nós temos entre uma realidade e a transição para outra. O que é paradigmático é a realidade, então, em transição, que não acontece. Mas é nesse momento, então, que existe um paradigma. E o paradigma tecnocrático é este modelo tecnológico, tecnocientífico que produzimos, que tem uma burocracia que faz as grandes elites econômicas, que faz os grandes líderes globais fazerem com que exista uma manutenção do seu poder. Então, o paradigma tecnocrático é este modelo capitalista, neoliberal, tecnocientífico. Então, são esses termos, essas palavrões que eu coloco para vocês aqui para que a gente entenda. Então, nós precisamos superar este modelo que o Papa Francisco está falando. E como a gente supera? Com uma cultura ecológica.
E o que é a cultura ecológica? Ela não é abraçar a árvore, plantar árvore, cuidar de regar as plantas no jardim, né? Ela é isso e muito mais além, né? Então, para o pessoal que vai trabalhar sobre educação ambiental, o Papa Francisco fala que a cultura ecológica é um pensamento, então é uma forma de refletir, é uma forma de agir política, é uma forma de promover formação, aprendizagem, um estilo de vida a ser cultivado e uma espiritualidade também. Afinal, na Laudato Si existe também, inclusive, uma leitura sobre a espiritualidade ecológica, né? Então, para que existe essa reflexão? É justamente para nos impulsionar a construir uma visão integrada sobre tudo. Portanto, é a ecologia integral, né? Entender todo um sistema que nos produz. E nós precisamos, indo diretamente na reflexão econômica, a mudar a forma com que a gente entende economia. Então, gente, como nós entendemos economia hoje? A Kate Harold, essa professora economista inglesa, que é assessora nossa do grupo da economia de Francisco e Clara, ela diz o seguinte, abre aspas, hoje em dia, nós temos economias que precisam crescer, quer nos façam ou não prosperar. O que nós precisamos hoje é de economias que nos façam prosperar, cresçam elas ou não. E a prosperidade humana depende da prosperidade do planeta. Então, o que a Kate Harold está falando para a gente, pessoal, é que hoje nós temos um modelo de economia que cresce, sempre cresce. Vocês lembram? Vocês já abriram o portal, qualquer portal aí, o UOL, e vocês viram na notícia principal escrito assim, aumento do desemprego. E logo embaixo você vai ver, lucro recorde do Banco Itaú. Por que isso existe? Como é que é uma economia em que as pessoas estão preocupadas se a Bolsa de Valores cresce, sendo que a minha vida socialmente ela não cresce, ela não prospera. Então o que a Kate Harold mostra é exatamente isso, que nós precisamos de um modelo econômico que nós prosperemos conjuntamente. E nós estamos numa economia que ela cresce e nós não prosperamos. Então, nós precisamos de uma prosperidade humana, coletiva, mas essa prosperidade também depende da prosperidade do planeta. Então, é preciso fazer uma série de transições no campo da ecologia e da economia que interfiram na realidade social, portanto, na forma como que a gente vive, como a gente consome, na forma como que a gente pensa esse modelo econômico. E isso é necessário para que a gente consiga fazer essa transição. Gente, existe um elemento que eu vou voltar aqui para vocês verem, que é a formação do humano. Então, as questões sociais, políticas e ecológicas para nós, elas são às vezes um pouco abstratas, porque nós não nascemos e nós nos conscientizamos dos problemas da nossa terra. Nós nascemos e nos preparamos para sermos sujeitos do mercado econômico, sujeitos empresariais. Existe um professor chamado Christian Laval e Pierre Dardot, que escreveram um livro, está ali, mas depois eu posso pegar quem se interessar, chamado A Nova Razão do Mundo, Ensaios sobre a Sociedade Neoliberal. E este livro fala justamente, faz um estudo sobre o capitalismo, sobre o neoliberalismo, né? E ele faz a constatação de que o neoliberalismo hoje, ele é uma racionalidade também. Porque, como a gente sabe, o capitalismo ele é um modo de produzir, um modo de consumir. Mas este modo também interfere no modo de nos relacionarmos. Nós estamos cada vez mais competitivos. Também esse capitalismo nos interfere no nosso modo de transcendermos. Afinal, vocês já leram, ou se não leram, vale a pena ler, um pequeno opúsculo escrito por Walter Benjamin, em 1921, chamado O Capitalismo como Religião, que vai estar lá escrito o quanto já o capitalismo realiza a ascese capitalista dentro da religião, né? E existe toda uma experiência de culto do capitalismo nas religiões hoje, né? Nós precisamos fazer uma análise criticamente sobre os efeitos do capitalismo na experiência religiosa e cultural das nossas comunidades.
A gente lembra da teologia da prosperidade, ou da própria teologia do domínio como um todo, né, dessa experiência teológica de violência que os povos latino-americanos sofrem com os interesses imperialistas dos Estados Unidos, que são interesses econômicos. Então, vocês vão ver que o capitalismo ele está em todas as esferas da nossa convivência, desde a experiência da produção, da reprodução econômica, quanto também da experiência da religião e da experiência da racionalidade, né? E eu estou vendo aqui meu querido amigo Amós Santiago, né? Muito obrigado pelo convite, viu, querido? Que bom que você está aí conosco. Eu que agradeço a presença, meu irmão. Muito obrigado, viu? Que bom, fico feliz também de estar com vocês aqui, Amós. E já vou aqui encaminhando para a gente poder se ouvir também, né? Então, de fato, o que nós estamos mostrando aqui é que o que nós precisamos pensar hoje na nossa economia, baseada na economia de Francisco e Clara, é de buscarmos transições, rotas, novas epistemologias do pensamento social, político, cultural, para reorganizar a sociedade como um todo. Então, nós estamos neste nosso tempo, nesse tempo dos sujeitos e empresas, porque a gente nasce humano e nascemos na nossa condição humana, mas nós estamos nos desumanizando e cada vez mais estamos nos transformando em sujeitos e empresas. Nascemos para dar lucro, para competir, para derrubar o outro e para naturalizar as disputas e as violências financeiras, né? O desemprego não é só um desemprego, é uma violência financeira. Por quê? Nós temos um pacto social, uma Constituição que nos rege, que quando a gente olha o desemprego, a gente não entende por que existe desemprego, se está na Constituição nossos direitos do trabalho, ou até o próprio direito à mobilidade. Tem tantas pessoas que chegam a estágios, quem trabalha com obras sociais, em colégios de periferia, sabe? Adolescentes de 15, 16 anos que nunca entraram num teatro, que nunca tiveram a experiência de um filme para assistir num cinema. Essa privação social, que é também uma privação socioecológica, porque a gente deixa de desfrutar o mundo como um todo, a ecologia integral, são causas estruturais do modelo capitalista neoliberal. E o que nós propomos na economia de Francisco e Clara é uma grande reformulação da rota. Então, a economia de Francisco e Clara, agora eu queria conceituar ela é um chamado do Papa Francisco que é interpretado nos seus países com uma grande diversidade, e isso é bonito, porque a diversidade de interpretação da economia de Francisco e Clara mostra que, ao contrário do que fez o capitalismo, que busca uma visão global unificada, uniforme, nós precisamos construir uma visão diversificada, pluralista sobre a construção do mundo, a reconstrução do mundo. E, portanto, nós precisamos nos amparar na diversidade regional, suas características, a relação com os biomas, para construir essa nova cultura. Então, nós estamos começamos a chamar isso de buscar, o Papa Francisco nos chama para construir uma nova economia. E hoje nós sabemos que são novas economias, porque de fato nós estamos falando de diversas realidades econômicas, mas essas novas economias vão precisar de um amparo chamado economias populares, ou seja, olhar as economias a partir do povo. Porque hoje, por exemplo, existem novas economias que estão aí postas que não são de interesse do conjunto da sociedade. Por exemplo, o empreendedorismo. Nós temos aí a ideia do faça você mesmo, take yourself, né? Da ideia de seja empreendedor de si mesmo, que as pessoas elas não têm direitos trabalhistas mínimos. Elas lutam para sobreviver, não têm renda digna, ocasionado por este modelo econômico que cada vez mais avança sobre o orçamento de um país, sobre as regras econômicas de um país, diminuindo a dignidade. No ano de 2017, quando Michel Temer era presidente da República, ele conduziu uma reforma da Previdência. E essa reforma mexeu com mais de 80 milhões de brasileiros, né, tirando este direito à previdência, um direito básico, por uma lógica orçamentária que ele dizia o seguinte: se eu não reduzir isso, a conta não fecha de pagar as contas do Brasil. Então, nós reduzimos a economia a uma regra fiscal
como se fosse a regra econômica da nossa casa. E isso é um erro absurdo, comparar a economia doméstica com a economia de um país. Por quê? Economia doméstica, eu ganho meu salário, eu tenho que pagar minhas contas, porque eu recebo mensalmente esse salário, tem que bater. Senão eu vou ter um rombo. O governo, não existe isso, porque o governo ele é soberano sobre a sua economia. E o que é? A economia está a serviço do povo. A palavra economia, oikosnomia, a gestão, a administração da casa, oikos, casa, nomia, gestão, administração, fala justamente sobre cuidar dessa casa. Então, eu estou olhando essas regras econômicas e eu preciso, na verdade, colocá-las a serviço do povo. Por isso que a gente fala, a economia de Francisco e Claras existe para colocar a economia a serviço do povo, a serviço do bem viver, e não a serviço de alguns grupos econômicos que vêm lucrando com isso. Como vocês viram naquele dado, né? Mostrei o dado dos Estados Unidos para a gente entender que isso é uma tendência global, porque os Estados Unidos estabeleceram um modelo econômico hegemônico no mundo, né? O modo de vida norte-americano estabeleceu uma economia para o mundo inteiro uniformizada, né? Então, o que nós buscamos são economias populares. Essas economias populares, elas são, segundo nós da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, uma realização de um projeto que está amparado na experiência de territórios, comunidades, né? Ou seja, nas comunidades nós podemos concretizar as interações econômicas de justiça e de solidariedade. Escutar as comunidades, entender quais são os desafios, reunir as pessoas para pensar em modelos econômicos mais justos. Então, focarmos nessas economias populares, mudarmos a rota da globalização, que é focada no lucro e na competição, para construirmos uma lógica fraternidade, de solidariedade, estudarmos teorias, que não vai dar tempo de eu conversar com vocês hoje, porque aí é um tema que se aprofunda muito, que é a ideia de pensarmos uma nova forma econômica de ser, então a teoria monetária moderna, mas, por fim, chegarmos a essas palavras-chave que eu quero deixar com vocês. A ideia do bem viver, ou seja, que é uma ideia ancestral, amparada aí nos saberes dos povos indígenas e das realidades latino-americanas, que mostra outras economias que sempre foram subterrâneas neste modelo econômico que está posto. As economias indígenas, as economias quilombolas, a economia popular solidária, que na América Latina é muito forte, tem uma experiência bonita de trocas, de consumo, de geração de renda. Então, isso tudo é ecologia integral, porque é a forma de bem viver. O decrescimento, que é entender que não dá para a gente ter um modelo econômico de lucro abissal. Ou seja, com a economia de Francisco e Clara, a gente não quer combater somente que a pobreza acabe e que todos sejamos ricos. Mas a gente quer combater a ideia de enriquecimento. Porque é importante existir uma lógica econômica de sobriedade feliz, de partilha dos bens, de trocas, e isso concretiza-se a partir dessa dimensão de defesa dos bens comuns, que são a água. Essa é a grande década que nós temos, e eu estou falando de 2021 a 2030, que defender os direitos globais sobre a água, porque hoje existem mercados financeiros já investindo em mercados futuros, colocando dinheiro para rodar no mercado financeiro, baseado no quê? Na privatização da água, na privatização de comunidades e seus territórios, e isso a privatização da vida é contrário à defesa dos bens comuns. Então, os comuns é a construção de economias onde as comunidades são gestoras, defensoras e administram os bens da nossa terra. E, por fim, isso é defender os direitos da Mãe Terra. Então, meus caros, minhas queridas, o que nós estamos falando na economia de Francisco e Clara é de construir outras economias na perspectiva da autogestão, da cooperação, da dimensão econômica que precisa ser estabelecida no bairro, na comunidade e da solidariedade, né? Como a gente faz isso? Precisamos difundir projetos de economia ecológica. Então, como fazer a experiência da agroecologia, e depois a gente pode conversar sobre o que é agroecologia, e os bancos comunitários, e as moedas sociais. Então, essas experiências que a economia de Francisco e Clara é efetiva para a nossa análise política, social e econômica. Eu acho que para finalizar a minha reflexão aqui com vocês, eu queria colocar um pequeno vídeo, rapidamente, de 1 minuto,
que é o vídeo dos 10 princípios para viver a economia de Francisco e Clara, e que eu acho que eles inspiram a gente a refletir tudo isso que eu falei para vocês, e ele aponta aí, eu acho que um caminho bem interessante para a gente pensar, discutir conjuntamente, né? Então, deixa eu abrir agora aqui ele para vocês, para que a gente possa aí sim conversar. Aqui tem o YouTube nosso, né? Economia de Francisco e Clara, o YouTube. E aí tá aqui, ó, 10 princípios da economia de Francisco e Clara. Não importa. Deixa eu só deixar a propaganda passar enquanto a gente está carregando aqui. Vejam só se você ouve se vocês ouvem este áudio. Articulação. Ouvimos um chamado. E a partir dele pretendemos realmar a economia. Somos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Conheça os nossos princípios. Para nós, tudo que existe e vive deve ser respeitado. Acreditamos no desenvolvimento apenas com a participação dos empobrecidos nos processos de construção das políticas sociais e econômicas. Pensamos em uma nova economia baseada na igualdade, sustentabilidade, inclusão e cidadania. Somos contra a economia que mata e que prejudica o papel do Estado de garantir os direitos sociais inalienáveis para a maioria da população. Para nós, a solução para essa crise ecossocial se entrelaça com tudo que afeta os empobrecidos, os povos originários e tradicionais. São nas periferias que brotam as lutas emancipatórias dos movimentos sociais. Que todos os grupos oprimidos tenham seus corpos respeitados e direitos garantidos. Cremos em um espaço de vivência que valoriza efetivamente a pluralidade cultural. Visamos a educação popular como síntese da cultura do encontro. Cremos na solidariedade e no clamor dos povos. Nos conheça mais pelo nosso site. Muito bem. Então, encerro aqui a minha fala para que a gente possa dialogar e refletir um pouco se vocês gostaram desses 10 princípios que orientam essa articulação. Obrigado, João Paulo. Passo a palavra para você. Professor Eduardo, obrigado por sua brilhante exposição, muito esclarecedora e muito consciente da nossa missão enquanto cristãos, não é mesmo? Agora nós faremos o momento das perguntas ao nosso querido professor Eduardo. Eu proponho em grupo de 3 questionamentos, né? Um bloco, 3 questionamentos. Pode ser assim, professor? Sim, com muita tranquilidade. Perfeito, estou à disposição. Então, fica aberto nesse momento, né, para quem se sentir à vontade, fazer indagação, acréscimos, né, ao nosso querido professor. Não é, Amós? Estou percebendo que está aí com a língua coçando. Eu vou aproveitar um pouquinho desse espaço, né? Eu fico até um pouco constrangido de chegar na metade dessa fala tão preciosa. Sei que eu perdi minutos valorosos, né? Mas apenas queria logo expressar essa gratidão profunda pelo professor Eduardo, que além de um pesquisador, de um profissional, né, com toda essa bagagem técnica, é um irmão, né? É uma presença agradável. Então, eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, e eu digo que o movimento, a articulação pela economia de Francisco e Clara, me salvou muitas vezes, viu? Quando a gente vai sentindo esmorecer, né, com as dificuldades, com as crises pessoais e também as crises eclesiais, por que não dizer, é isso que aparece essa articulação no meu caminho, e hoje eu vejo como uma oportunidade de sonhar, de pensar um mundo melhor, um Brasil melhor. Então, e o professor Eduardo faz parte desse sonho, porque ele pode até não reconhecer, mas para nós é a grande referência da articulação no Brasil, né? Então, é esse testemunho vivo, essa simpatia, essa presença agradável, que hoje aí nós tivemos essa graça de escutar, né? Eu vou voltar o vídeo quando for gravado, né? Quero escutar, acompanhar tudo desde o começo, e para não tomar o tempo dos colegas que estiveram desde o início, vou deixar o espaço para as indagações. Mas caso não tenha, eu tenho sim alguns pensamentos também para inquietar todos nós nesta noite.
O Ed Clayton fez um questionário, uma questão ali grande. Se você puder, você pode até ler para mim, viu, João Paulo, que aí eu vou formulando aqui. Perdão. Professor, então vou ler para o senhor. Sabemos que a economia capitalista tem como marca exatamente o caráter materialista, assentado no acelerado e ostensivo consumismo, nas desigualdades sociais, na produção reiterada da pobreza, no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Por outro lado, o socialismo, para impor a igualdade na economia, cria uma forte desigualdade no poder político e a perpetuação dos dirigentes do partido no poder. A Igreja nos apresenta a economia de Francisco e Clara como novo modelo, vivenciado a partir da percepção da presença do divino em todos os seres. Isto posto, o que diferencia a proposta da renda básica dos modelos já existentes de auxílios distribuídos pelo governo aos indivíduos em situação de vulnerabilidade social e o que o torna eficaz. Muito bem, agradeço a questão. Poderia já conversar com um pouco do que o Amós falou e com o que o Ed Clayton colocou, né, João Paulo? Pode, professor, sim. Fique à vontade. Maravilha. Então, deixa eu começar primeiramente com o que o Amós falou. Amós muito generoso, muito amigo. Eu queria falar da articulação, né, Amós? Não deu tempo de falar tanto da articulação e eu acho que é importante aqui para o grupo conhecer. Eu até deixei aqui um slide, porque foi neste dia aqui que eu conheci presencialmente o Amós, né? Nós fizemos uma reunião presencial, é esse dia aqui que está colocado, né? Aqui em São Paulo, aí em São Paulo, né? No CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade, nós fizemos uma reunião do Grupo Nacional da Articulação. Aqui é um grupo que está formado em Campinas, na cidade de Campinas, articulando professores, seminaristas. Essa foto é dentro do seminário de Limeira, da Diocese de Limeira. Reúne seminaristas, reúne professores, reúne ativistas sociais, né, Seleca. É porque eu peguei um link de uma foto que foi publicada, né, utilizada por nós no evento global que aconteceu da Economia de Francisco há uns meses atrás. Mas a articulação, então, ela é um espaço que tem reunido professores, professoras, articuladores, ativistas sociais, gente que pensa a realidade que nós estamos vivendo e tem feito vários diálogos conosco para que a gente construa um movimento para a economia de Francisco e Clara. E este movimento teve, no ano passado, em 2022, um encontro com o Papa na cidade de Assis. Essa, inclusive, que ficou ao lado do Papa Francisco, é a irmã Elis. A irmã Elis é indígena do povo Mura, de Manaus, e também é religiosa da Congregação da Divina Providência, né? Das Irmãs da Divina Providência. E foi aqui neste teatro, o Teatro Lírico de Assis, que nós fizemos esse encontro para discutir com pessoas do mundo inteiro essas discussões da economia de Francisco e Clara. E reunimos as discussões nesta pequena revista que publicamos ela em espanhol e em inglês e entregamos para congregações de língua portuguesa. Aqui é um diálogo nosso com a Comissão Pontifícia para a América Latina, e o Amós tem em mãos, né, a versão em português deste documento, olha ele mostrando aí, que os colegas que tiverem interesse, né, o Amós tem essa cartilha aí com as reflexões que a gente apresentou ao Papa Francisco, e neste documento que nós fizemos aqui no Brasil já, esse em português, nós até colocamos o discurso do Papa, que centra sua reflexão em 3 dimensões, e eu acho que é a partir dessas 3 dimensões que eu quero dialogar com a resposta do Ed Clayton. Né? O Papa Francisco, deixa eu colocar aqui, eu acho que o discurso dele está muito bacana, e eu acho que ele ajuda-nos a pensar um pouco. Eu acho que eu já estava mostrando, perdi aqui. Vejam só, o discurso do Papa Francisco foi o seguinte: ele colocou alguns trechos que a gente coloca aqui, né? Ele fala: para nós pensarmos uma nova economia, não é suficiente fazer maquiagem, ou seja, é preciso questionar o modelo de desenvolvimento.
A terra arde hoje e hoje que devemos mudar, em todos os níveis. Trata-se de um princípio ético universal. Os danos devem ser reparados. Se crescemos abusando do planeta e da atmosfera, hoje devemos também aprender a fazer sacrifícios no estilo de vida ainda insustentáveis. E aí, o Papa Francisco aponta as 3 dimensões do que ele acha importante nós trabalharmos na economia de Francisco e Clara. Primeira dimensão, olhar o mundo através dos olhos dos mais pobres. Segundo eixo, não vos esqueçais do trabalho, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E terceiro, a encarnação. A realidade é superior à ideia. Então, a economia de Francisco e Clara, eu não a vejo como um modelo econômico. Ela não é um modelo econômico. Né? Acho que essa é a primeira questão de Clayton. A economia de Francisco e Clara, ela é um chamado para a construção de um movimento global, de pessoas que buscam fazer a transição neste modelo que está posto. Então, veja só, o que a economia de Francisco e Clara vai defender, aí sim estão apresentados os modelos. Mas o que ela não é um modelo em si, porque ela não é baseada numa grande teoria econômica, política. Ela é baseada, na verdade, no reconhecimento de processos históricos que foram perdidos devido ao avanço do capitalismo. Então, se a gente observar, a economia de Francisco e Clara, ela vai olhar, eu gosto de uma reflexão, de pensar a economia de Francisco e Clara como esta cuia. Quem já teve a experiência de imersão numa comunidade indígena, vai lembrar dessa bonita, simples, mas rústica ferramenta dos povos indígenas. O que é uma cuia? A cuia, ela nos dá a experiência na aldeia de alimento e também de água. Então, ela nos sacia, ela dá uma experiência de saciedade. Ao mesmo tempo, a cuia, ela mostra, então, que a vida pode acontecer de uma maneira em que a gente vive bem, saciando as nossas sedes, mas nós podemos viver sem agredir o conjunto da sociedade. Então, eu queria mostrar no exemplo dessa cuia para mostrar um pouco do que eu entendo como economia de Francisco e Clara. A economia de Francisco e Clara, ela é uma ferramenta para que nós façamos as necessárias transições. Quando eu falo em economia, logo as pessoas pensam em dinheiro no bolso, porque é um modelo centralizado na forma moeda. E a moeda, ela é tida como uma forma de escassez no capitalismo. Então, as pessoas sempre têm pouco, sempre estão guardando, sempre estão sofrendo para manter o dinheiro. E agora que eu vi que eu estou compartilhando, vocês não estão enxergando muito minha cuia. Deixa eu compartilhar, agora sim. Mas essa economia aqui, que está posta, é uma economia que sempre existiu, mas ela ficou subterrânea, porque o capitalismo impôs um modelo de progresso técnico-científico que tirou a ideia central da ancestralidade, da cultura da partilha, do encontro, do cuidado, e nos deu a dimensão da competição, da acumulação e do lucro em cima dos outros. Então, se a economia de Francisco e Clara pode ser entendida como uma cuia, eu acho que ela tem de saciar algumas sedes nossas. E a gente busca a sede da fraternidade como não um ideal utópico de relacionalidade, porque sempre quando a gente fala, olha, a gente quer uma sociedade mais fraterna, parece utopia no sentido de um romantismo de sociedade, do qual nós não conseguiremos construir uma sociedade mais justa para todos. Mas a fraternidade, ela pode sim ser um modelo político que chama atenção. Vejam só, em São Paulo, na capital de São Paulo, aconteceu um fato muito interessante em 2020, ano da pandemia, mas também era ano de eleições municipais. E o que aconteceu para quem acompanha aí o mundo da política? Despontou nas periferias um movimento chamado Cozinha Solidária, que era um movimento social que produzia alimento para os mais pobres que não conseguiam. Esse movimento está ligado ao MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Esse movimento é um movimento conhecido no Brasil, é um movimento que tem dialogado com o Papa Francisco desde 2014, com
o encontro global que o Papa Francisco faz com os movimentos populares, né? Os encontros mundiais dos movimentos populares em diálogo com o Papa. Eu acho que é muito importante esses encontros, porque o Papa sempre se coloca na escutar, né? Quando eu fui para Bolívia, em Santa Cruz da Serra, para o primeiro encontro que ele fez global, e ele escolheu Bolívia não à toa, porque lá tinha um Ministério dos Povos dos movimentos populares, muito interessante, que os movimentos poderiam falar com o governo, porque normalmente os pobres, quando querem falar com o governo, vão para frente do palácio, gritam, e bomba para cima do povo, o povo vai embora. Lá na Bolívia já existia, pelo Evo Morales, uma experiência interessante de trocas, e o Papa escolheu lá justamente porque chamava a atenção dele isso. Então, o Papa Francisco está mostrando que é preciso escutar os movimentos. E os pobres são pragmáticos, entendem quem faz a vida deles diferente. No mesmo ano em que a prefeitura, governo federal, governo estadual não deram a mínima para o povo pobre, o movimento popular estava lá partilhando alimentos. O que chamou a atenção é que nas eleições, um dos integrantes do movimento, uma expressão política conhecida, o Guilherme Boulos, candidatou-se com um partido minúsculo para a candidatura das eleições. Ele não era o nome da esquerda, porque a esquerda tinha o PT, e o nome da direita era o PSDB, o Covas. E nesses dois nomes, você tem despontando o nome dele com a ideia da solidariedade. O que me chamou a atenção nessa partilha que eu faço com vocês é de que a solidariedade é o grande gesto de unificação do povo que está aos frangalhos nas comunidades, sofrendo com as violências políticas que nós vivemos e vemos dentro da sociedade como um todo. Então é importante políticas que construam a fraternidade, a solidariedade. Então, se você vê experiências como a renda básica, auxílios, essas experiências, elas ainda são incipientes do desejo que nós precisamos fazer de emancipação do trabalho, de soberania tecnológica, de construção de direitos sociais nas comunidades. Então, existem políticas que devem ser mantidas e melhoradas, mas elas não são decisivas para a transformação da vida das pessoas, porque a transformação tem de ser focada na dimensão da solidariedade. Não é só dar renda para o povo, é dimensionar nova cultura de relacionalidade nas comunidades. Por isso que nós temos falado, aí eu vou encerrar, que agora que eu vi que eu estou respondendo de uma maneira muito grande, mas por isso nós precisamos investir em novas expressões de relações econômicas das comunidades, porque a gente acredita, na economia de Francisco Clara, que são as comunidades que emergirão uma nova cultura econômica e novos modelos econômicos. Modelos no plural, né? A diversidade, pensando diversificadamente. Então, eu queria convidar quem está aqui me acompanhando, que possa assistir ou hoje ou outro dia no YouTube um filme chamado Banco Palmas. Esse filme, de 1 hora de duração, é um filme que foi produzido pela Elisa Peixoto e conta a história, tá no YouTube, viu, gente? De graça, Banco Palmas. Quem for bom das conexões aí puder pegar lá no YouTube e jogar no chat para que a gente possa socializar, seria legal. Porque esse filme da Elisa Peixoto é a história de como uma comunidade eclesial lá em Fortaleza, no interior de Fortaleza, na periferia de Fortaleza, construiu uma moeda social e criou uma nova relacionalidade econômica. O que é uma relacionalidade econômica? Uma nova forma de relação econômica que enfrentou os empobrecidos, que acabou com o empobrecimento, porque começou a socializar os bens econômicos. Então, acho que vale muito a pena vocês conhecerem essa experiência para entenderem como as novas economias precisam surgir a partir das comunidades. João Paulo, câmbio desligo. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta ao nosso querido professor Eduardo? Mais alguém?
Sabe que eu sempre posso falar, viu? Eu adoro falar. O Amos colocou no chat o link lá do filme. Um convite a vocês assistirem aí um filminho bom de 1 hora. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo, obrigado, viu, Amos? O documentário que eu indico para vocês conhecerem o Banco Palmas, inclusive uma experiência de economia popular e solidária, né? Professor, eu lembro que eu li aquelas novas exortações do Papa Francisco, né, lá da Altidel, e, se não me engano, lá no número 19, ele vai falar que tudo está interligado, né? E que ninguém se salva sozinho. E daí eu faço uma pergunta ao senhor, né? Como colocar em prática, não é? Como colocar em prática essa conversão ecológica, essa conversão integral de que tanto o Papa Francisco fala na Laudato Si, bem como na Laudato Deo, né? Já que é uma continuidade. Como colocar em prática isso, né? Porque nós sabemos que a fé não existe isolada, né? Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa política, nós convivemos com o outro, convivemos com os outros seres vivos, não é? Mas como colocar em prática essa conversão ecológica, não é? Porque quando a gente fala em conversão ecológica, né, muitos torcem a cara, viram o rosto, não é? Mas como colocar em prática essa conversão ecológica? Perfeito, João Paulo. Olha, eu acho que a primeira dimensão é assim, o que é a conversão ecológica, né? Ela é uma profunda transformação na forma nossa de pensar, de sentir e de agir. Eu participei em 2018 de um curso chamado de Educadores para a Cultura do Encontro, lá em Roma, com o Papa Francisco, de uma metodologia que ele cria e ele que conduz o curso. Foi uma coisa extraordinária. E neste curso, ele falava justamente que o paradigma que foi construído tecnológico, ele estabelecia uma forma de pensar muito consolidada na dimensão do progresso, do lucro, da acumulação. Então, ela sempre é voltada a partir dos meus interesses. E existe uma cultura originária das primeiras comunidades cristãs, das comunidades ancestrais de povos indígenas e de outras comunidades, que retoma o saber ancestral de que é preciso integrar o pensar, o sentir e o agir, ou seja, uma pedagogia sente-pensante o Papa Francisco propõe para isso. Ou seja, para construir a ecologia, é preciso pensar, mas também sentir as realidades. Existe uma frase, que é um provérbio africano chamado "é preciso ler o mundo a partir dos olhos de quem chorou". Ou seja, é um absurdo se eu aqui, com vocês, no alto dos nossos privilégios, porque só de termos conexão de internet, termos uma casa, termos possibilidade de Wi-Fi, computador e tudo mais, nos coloca num privilégio gigantesco com milhares de brasileiros. É impossível eu pensar o mundo a partir das minhas teorias. Por isso que eu falava, né, não é uma teoria econômica, economia clara, né? Ela é justamente um caminho pedagógico para que a gente humanize a nós e humanize aos nossos. E a humanização, inclusive tem um livro muito bacana chamado O Novo Humanismo, lançado pela Paulus. Eu acho que vale a pena entender o novo humanismo como, se a gente está buscando ideologia, né? O Woody Clayton falou isso, eu acho que é interessante a gente pensar qual a ideologia que a gente promove. Eu acredito que é o humanismo solidário, a nossa grande bandeira. E o que está por detrás do humanismo solidário, o que constrói a economia de Francisco e Clara, né? É essa perspectiva de que é indo às comunidades, pensando os problemas comunitários e buscando formas de resistir e de pensar as nossas realidades. Então, se eu vou agora na comunidade X conversar com um grupo de senhoras do apostolado da oração sobre o que é a economia de Francisco e Clara, o que eu falaria com elas? Falaria toda essa falação acadêmica, como eu fiz com vocês? Eu erraria brutalmente, né? Mas eu tentaria buscar uma pedagogia para que elas percebessem na comunidade delas os problemas sociais, econômicos e ecológicos que estão acontecendo. E a partir desses problemas, elas pensassem
que só há saída para esses problemas em comunidade. E aí, por exemplo, se nós estamos endividadas, as senhoras lá estão endividadas, o problema que elas, às vezes, que o capitalismo ensinou que o endividamento é porque você não gerou bem o seu dinheiro, inventaram aí até uma educação financeira para ficar falando que as pessoas que têm pouco podem render muito, né? Essas ficções que o capitalismo cria. E isso, ou alucinações, ou até narrativas para sustentar as pessoas dentro deste modelo. E isso serve para que as pessoas se culpabilizem do insucesso delas nessa vida do capitalismo. Mas o capitalismo ele é feito pelas segregações. Então, o que nós estamos vendo é, eu vou na comunidade e preciso mostrar que os problemas que nos ensinaram que são individuais são, na verdade, coletivos. O endividamento é um problema da comunidade. A comunidade de fé precisa pensar como produzir uma economia solidária, onde as pessoas geram renda e se interagem. O Papa Francisco nos alerta na exortação Evangelii Gaudium o seguinte, ele fala o seguinte, não deixei que vos roubem a comunidade. E como a gente vai deixar que a comunidade não suma, não desapareça neste mundo secular do capitalismo individualista? Nós precisamos promover experiências socioeconômicas nas comunidades que as pessoas, inclusive, possam até prosperar, não numa teologia de prosperidade, mas numa prosperidade coletiva que é fruto de uma teologia em saída, né, de uma igreja em saída, que está posta nas comunidades. Então, eu acho que essa experiência de encontro com as realidades e reflexões. Por isso que eu coloquei a proposta desse vídeo. Claro que no livro ou na cartilha, vocês vão ver como construir outras economias, a própria economia solidária, a própria agroecologia. Eu acho que quem vai produzir aí o projeto de educação ambiental deveria conhecer a Articulação Nacional da Agroecologia, que é o principal parceiro da economia de Francisco e Clara hoje no Brasil. O que é a Articulação Nacional da Agroecologia? ANA, inclusive, se escreve. É a experiência que está articulando quem produz agroecologia no Brasil numa experiência de solidariedade, de fraternidade e de comunhão, ou seja, de experiência de construir o acesso ao alimento saudável, orgânico, a produção local, que diminui o custo, então cria um novo tipo de mercado local, e uma experiência de uma agroecologia voltada para a fraternidade, porque a gente usa a partilha dos alimentos, né? Então, a agroecologia ela dá uma descentralização na própria experiência de economia de Francisco e Clara. Para encerrar, eu diria que, eu vou até mostrar para vocês, na economia de Francisco e Clara, desde o início, quem somou-se a nós para construí-la foram uma série de movimentos populares e entidades nacionais, que a gente chama hoje de entidades produtoras da economia de Francisco e Clara. Então, você vai ver aqui nessas experiências formas de viver a economia de Francisco e Clara. Então, por exemplo, vou começar aqui, pela ASA, Articulação do Semiárido. É uma experiência econômica no bioma do semiárido, no Nordeste brasileiro, que produziu o projeto 1 milhão de cisternas. Para as pessoas poderem conviver com a seca, criou um projeto de recolhimento de água para as pessoas viverem dentro do semiárido e não passarem sede, não morrerem de sede, né, sede e fome. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar, a União dos Catadores e Catadoras, a Articulação Nacional de Agroecologia, que eu contava para vocês agora dela, o Movimento Sem Terra na perspectiva da reforma agrária, do direito à terra, ao trabalho, a Rede de Bancos Comunitários, que é o filme que eu indiquei para vocês, e o Conselho Pastoral dos Pescadores, que trabalham com os pescadores, que em alguns municípios na Amazônia representam aí 18% do PIB, a vida desses pescadores, inclusive agora com essa seca, o que deve estar sendo, né? Então, estes elementos que eu estou mostrando para vocês, eles já anunciam a economia, novas relações econômicas. O que nós precisamos é ampliar a democracia na esfera participativa, na esfera da promoção dos direitos para esses movimentos, para essas populações. E quando a gente faz isso, a gente conflita diretamente com o modelo econômico, porque o capitalismo neoliberal que nós temos hoje, ele
ele se torna incompatível com o modelo econômico ou com o modelo democrático. Então, ou capitalismo ou democracia. Nós precisamos, com mais democracia, reduzir os impactos que o capitalismo causa. Mas isso não é o necessário, é um processo, né? Quanto mais a gente avança nisso, mais a gente avança para romper com esse sistema e construir outras formas de bem viver. Quem somos nós, então, na economia de Francisco e Clara? Nós somos aqueles que precisam anunciar que é preciso transição e começar a realizar pequenas transições. Mas no mundo em que a gente precisa transitar de um lugar para outro, somos aqueles que estão começando a construir juntar as pequenas pedras para construir uma ponte para outros mundos possíveis. O caminho é longo, mas o processo de conscientização é fundamental, e aí está o desejo do Papa Francisco, de que a gente tenha pressa, urgência e paciência histórica para construir isso neste mundo. É isso, João Paulo, mais uma vez. Muito obrigado, professor, excelente, viu? Agradeço de coração. Mais alguma pergunta? Professor, acho que nós podemos partir para as suas considerações finais, pode ser? Sim, o povo não aguenta mais eu falando, eu vou ser muito breve. Então, eu quero agradecer ao Amós pelo convite que ele me fez, já de me unir lá no encontro que nós tivemos em São Paulo, a me apresentar ao professor Antônio, e o professor Antônio, com toda generosidade, aceitar este convite, a professora Karen, que mobilizou os alunos e nos mediou aqui nesse momento junto com o João Paulo. Quero agradecer de coração a oportunidade e colocar à disposição a articulação para conversar sobre economia de Francisco e Clara. Vou dizer uma coisa, eu vim para BH, eu sou de São Paulo, né, para trabalhar na PUC Minas sobre economia de Francisco e Clara. Então, a gente constitui um grupo aqui, chama Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara. Inclusive, vamos publicar agora, no dia 13 de novembro, uma revista científica sobre um dossiê de estudos sobre economia de Francisco e Clara na vida da universidade. E eu quero colocar à disposição esse diálogo entre universidades também, porque a gente quer fomentar mais pesquisas no campo da economia de Francisco e Clara, para que a gente veja aí estudantes conhecendo este modelo econômico possam aplicar na sua vida pessoal, na sua prática profissional e nas suas experiências que dão sentido ao mundo, que mobilizam formas de construir o mundo. Então, quero colocar à disposição também a experiência que eu tenho feito aqui na PUC Minas em diálogo com a Unisal, quando vocês desejarem, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agradeço também o convite do Antônio, da Karen. Agradeço de coração e passo a palavra para a nossa professora Karen, para as suas considerações finais. É contigo, Karen. Agradeço demais, João, foi fantástico. Eduardo, acho que foi ótimo, né? A gente pôde aproveitar muito. Foi muito bom esse contato também com os alunos dos outros cursos. Espero que não seja só dessa vez, né? Que eles também tenham se empolgado e possam estar conosco nos próximos colóquios, que o pessoal que não sabe ainda, os colóquios acontecem mensalmente, né? Os colóquios de teologia, normalmente eles fazem essa interlocução, essa conversa da teologia com as demais ciências, então é interessante a gente estar sempre podendo conversar, porque sempre a gente tem uma contribuição interessante de profissionais também de outras áreas, muitos filósofos, outros teólogos, é sempre um trabalho bem interessante que a gente pode estar ampliando essa discussão e ampliando também, claro, o nosso conhecimento, ampliando a aprendizagem é sempre muito grande, né, quando a gente pode ouvir pessoas diferentes e vai mais do que, né, a sala de aula, esse espaço, né, da gente estar ouvindo coisas diferentes de pessoas diferentes, é sempre bastante importante também na nossa aprendizagem, né? Então, eu agradeço demais a contribuição, Eduardo, foi muito bom de novo poder te ouvir. É claro que eu tenho certeza que teriam várias outras perguntas, mas o nosso tempo também é um tempo bastante apertado. Vai ficar à disposição o nosso vídeo, a partir de amanhã já com certeza ele vai estar no YouTube. A gente tem um YouTube, um canal chamado Extensão Unisal. Tá? Então, todos os nossos colóquios, a gente, claro, aqueles que os nossos palestrantes também permitem, a gente coloca lá as nossas palestras, então os nossos colóquios estão lá à disposição das pessoas.
né? Outros alunos que queiram assistir outros colóquios podem entrar lá, podem assistir, né? Estão lá à disposição também. E eu acho que sempre vale a pena essa nossa conversa com as pessoas, principalmente pessoas de outros cursos, que têm outras visões de mundo, outras formas aí de aprender, de conhecer, de compartilhar. Isso é sempre bastante importante, né? Agradeço aí a quem pôde estar conosco hoje, né? Os certificados, a partir de amanhã também estarão à disposição. Quem não receber, volta lá na página do evento, né? Tem lá o nosso e-mail da extensão, né? Pode por lá também mandar um recadinho, a gente providencia os certificados, né? Eles também podem servir como atividade complementar para os nossos alunos e para os alunos de outras instituições, né? Então, nesse momento é isso. Esperamos poder contar com você em outros momentos, Eduardo. Esse já é o segundo na instituição salesiana em 2 meses aí, né? Coisa boa. Esperamos poder contar com você também em outros momentos, em outros espaços nossos, né? Antônio, quer comentar alguma coisa? Oi, Karen, só novamente agradecer o professor Eduardo. Eu diria assim, foram 2 conferências, né? Uma, né, que foi o espaço reservado, e a segunda de plenário ali do que o professor respondeu, ele fez uma outra, né? Isso para dizer da preparação. De fato, é um perito, é alguém que estuda com muita propriedade isso, e aqui em toda essa fala do professor Eduardo dá para perceber, né, o domínio disso. E, Eduardo, muito obrigado pela gentileza, contribuiu muito conosco, não há dúvida. Esperamos que você possa contribuir outras vezes conosco. Quando estiver aqui para São Paulo, visite-nos, né, Karen, né, no campus Pio 11, será um grande prazer tê-lo conosco, e ali podemos também criar alguma atividade com os alunos. Isso será muito bom para todos nós, e bom trabalho aí na PUC Minas, uma instituição extraordinária também, tem um trabalho de pesquisa e, ao mesmo tempo, de extensão extremamente relevante, tá bom? Obrigado e professor. Boa jornada, continuação nesse seu trabalho, que é espetacular para a igreja que hoje, né, nós respiramos com todo esse cenário, desafios, etc., mas com um homem tão santo que é o Papa Francisco, que nos orienta e nos entusiasma a cada dia com seus gestos, né, com seu discurso e como um verdadeiro pastor. Então, muito obrigado. Obrigado, professor Antônio, pela generosidade, e espero poder contribuir em outros espaços, porque vocês deixam vivo o espaço do saber, como este colóquio, é sempre engrandecedor. Muito obrigado. Muito bem, então concluímos, Eduardo. Quente por aí, em Belo Horizonte? Tá quente.